Este programa é livre para todos os públicos. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina Moderna. E nós estamos novamente, por que não, aqui na Clínica Bardini Bernini, aqui no centro de Caxias do Sul. Agora então, com o Dr. Arielson Milani, que vai nos falar um pouco sobre a sua formação e a sua influência, né, doutor, na sua filha Adriana Milani, que está trabalhando com o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Ela já tem essa tendência desde criança de ser uma cirurgiã? O senhor influenciou muito? Ela disse que não, mas eu acho que sim, né? Pode ter sido uma influência subliminar. Porque quando a Adriana nasceu, eu já era cirurgião plástico. E eu gostava muito, e eu passei isso para os meus filhos, tanto que o Rafael também é cirurgião plástico, né? Então, assim, eu nunca disse para os meus filhos, faça medicina, faça isso, faça aquilo. Eles escolheram fazer. Eles escolheram esse caminho. Eu tenho colegas que se queixam muito da profissão, os filhos não querem imitar, não querem seguir a mesma carreira. Eu conheço vários amigos meus que nem um filho quis ser médico, né? Então, se os meus filhos quiseram ser, claro que tem influência. Então, assim, eles quiseram fazer e claro que viram o pai trabalhando e entusiasmado com o trabalho e quiseram fazer a mesma coisa. Então, a Adriana nasceu em 84, eu já era cirurgião plástico, né? E quis fazer medicina, quis fazer... Aí fiquei sabendo lá para o fim da medicina que ela queria fazer cirurgia plástica. Aí eu fiquei bem feliz porque o plano da gente trabalhar junto me deixa bastante entusiasmado. É bom ter uma pessoa que a gente gosta perto e tocando o serviço. Aí ela terminou a faculdade, fez exames para vários hospitais de Porto Alegre, Hospital de Clínicas, Santa Casa, PUC, Conceição. Tirou o primeiro lugar em todos eles. Isso está na internet. Aí fez a residência de geral, depois fez para a plástica de novo, tirou o primeiro lugar na Santa Casa, tirou o primeiro lugar no Hospital de Clínicas. O professor dela do Hospital de Clínicas começou a dar os primeiros pontos comigo, o Dr. Colares. E ele insistiu para ela ficar lá, disse, não, fica aqui, Adriana, até porque tu vê, eu aprendi alguma coisa com o teu pai e tal, mas ela preferiu mudar, porque ela fez a cirurgia geral no Clínicas e aí ela preferiu fazer na Santa Casa. E de novo, ela sempre foi uma filha, se eu tivesse pedido para Deus como eu queria uma filha, não vinha tão boa. Uma guria assim, ó, em tudo é boa, né? Do ponto de vista moral, profissional, como estudante, assim, sempre dedicada, sempre notas boas. Aí fez a residência de cirurgia plástica ali na Santa Casa, também foi muito bem qualificada, ganhou um estágio nos Estados Unidos, esteve lá, em Chicago, e agora a gente trabalha junto, eu acho muito bom, tem algumas cirurgias eu aprendo com ela, né? Outras ela me viu operar há muitos anos e deve ter alguma influência também. E eu acho assim muito bom porque cada caso a gente discute, né? O caso mais complexo, de o que tu acha disso, Adriana? E aí ela, e se tu fizesse isso, pai, e se nós fizer isso e aquilo? Então eu acho que os casos são... Muita gente tem a tendência a achar que a consulta não é importante. Ah, não, por que vai me cobrar a consulta? Consulta eu vou operar contigo. Não, a consulta é muito importante, porque na consulta a gente vê qual é o caso e o que vai ser feito. De repente ali, se a orientação do cirurgião é fazer uma coisa que não é o melhor, dali para frente tudo sai não sendo o melhor. Então a consulta é importante e esse tipo de assessoria que ela tem comigo e que eu tenho com ela aumenta bastante a nossa qualidade. Sem dúvida que sim. Até porque, né, doutor, como vocês são de gerações diferentes, ela tem
aprendeu nos últimos anos algumas técnicas novas que eu até que eu conheça, mas ela vem daquela prática, né, do aprendizado técnico da faculdade, né, ou das residências que ela fez, né. E o senhor, com a sua perícia, com a sua experiência nesses anos todos que o senhor adquiriu, está proporcionando para ela esse intercâmbio muito grande, né, porque é muito importante. Hoje o senhor tem essa clínica aqui, né, e como o senhor falou, vai ficar com ela, ou seja, no futuro próximo o senhor vai se aposentar e vai gozar das benesses da vida, e ela vai ficar trabalhando aqui, sendo a sua sucessora dentro da sua clínica maravilhosa que é, por sinal, aqui. Eu posso dizer que a clínica aqui, arquitetonicamente, eu acho que é a mais bem montada de Caxias, mais bem decorada, mais bem instalada. Muito obrigado, Galvão. E assim, ela agora, ela tem toda a titulação. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo conquistado com o esforço dela mesmo. Tem cirurgias que eu acho assim, que eu tenho o que aprender com ela. A gente vê, então, pela sua fala, pelo seu semblante, o quanto o senhor está, né, orgulhoso de ter a Adriana Milani como sua companheira aqui de clínica, né, sua filha. Isso envaidece qualquer pai, né, doutor? Parabéns. Uma coisa que me emocionou quando eu era estudante, eu vi na faculdade, no pavilhão São José, tinha o professor Eliseu Palioli, que era famoso em todo o Brasil na neurocirurgia. E tinha lá o professor Eduardo, que era filho dele. Mas eu não sabia. De repente foram ver os pacientes, os alunos ali. Daqui a pouco, um pai isso, pai aquilo, olhei. E, nossa, que coisa mais linda, né? O pai e o filho trabalhando juntos. E eu vejo também, eu me emociono também. Eu gosto muito de ver algum programa da Discovery. E é comum assim, ó, lá no interiorzão do Alasca, o cara vai lá derrubar a árvore e o filho vai junto, vai recolher as árvores do rio e o filho junto, vai lá cuidar do gado, vai lá caçar algum bicho para comer e os filhos juntos. Então, isso aí eu acho bem bonito. Gosto, fico contente e é um novo entusiasmo no trabalho. A última vez que nós conversamos foi no ano passado, né? Nós estamos agora no mês de maio já de 2015. E nesse programa que nós estamos retomando essa série junto com a sua clínica, gostaria que o senhor falasse da cirurgia plástica enquanto a influência da economia. Como é que o senhor está vendo isso hoje? Porque a gente vai em todos os lugares que a gente visita, nos mais segmentos variados da economia, as pessoas estão sentindo essa questão da crise. Como é que o senhor está vendo isso? A cirurgia plástica é assim. Tem momentos que diminui a clientela, né? Diminui o serviço. Mas uma coisa interessante é que fica reprimido a demanda, a necessidade. Aí no que muda a situação, todas as pessoas que teriam operado nessa época voltam. Então assim, até certo ponto é tranquilizante, porque se eu estou com menos trabalho, digamos essa época aqui, que diminuiu bastante, estou com menos trabalho, mas todo mundo que queria operar, e por um motivo ou por outro, ou por medo, ou por falta de dinheiro mesmo, vai operar daqui a pouco. Então, eu acho que também isso deve acontecer muito por aí, em outros ramos, tal. Eu de economia, de política, não entendo quase nada. Então eu não sei por que está acontecendo isso. Não sei se é... Alguma coisa que eu sei é que do ponto de vista internacional, ficaram com medo de investir no Brasil, né? E eu não sei se isso afeta mesmo, como afeta, não sei o que dizer, mas paciência, né? A vida é assim, né? Pode ver, a árvore vai murchando, caem as folhas, daqui a pouco volta a ficar verde, bonita, enche de fruto. É cíclico, é pulsação, né? Um dia está... As brasileiras são pacientes muito vaidosas, né, doutor? O senhor que atende, então, um número grande de mulheres, principalmente, o senhor vê uma mudança, sim, na evolução das mulheres dentro da necessidade de fazer a cirurgia plástica, entre aspas, ou seja... Eu acho que mais de 30 anos que eu trabalho, eu acho que sempre foi mais ou menos parecido. Não vejo que agora aumentou. Mas tem mais cirurgia, porque quando eu comecei a trabalhar em Caxias, nós éramos 3, 4 cirurgiões só, né? E hoje tem muito mais, e tem muito mais serviço agora do que quando eu comecei. Então, a cidade não cresceu nessa proporção. Então, assim,
aumenta cada vez mais as pessoas que querem fazer plástica. E até tem vários fatores, né? A verdade é que todo mundo gosta da beleza, ou todo mundo gosta de que alguma coisa que possa ser mais bonito, que fique, né, mais bonito. Exatamente. Uma das questões bastante importantes que são faladas, a gente não deve se cansar de dizer, essa questão das pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica deverem procurar um cirurgião plástico, né, doutor? Isso é muito importante, eu acho que para a segurança de quem procura, né, e da localização e da saúde. Anos de especialização, no caso da Adriana, eu também. Né, tu vê, depois de terminar os 6 anos da faculdade, mais 5 de especialização. É um tempo longo, né? Tu já começa a ver teus colegas já ficando estabelecidos na vida, né? E a gente ali ainda correndo atrás do professor e carregando a maleta né? Então, assim, todo esse tempo, depois anos e anos de prática, aí às vezes tu pode ver, abre o jornal e vê, tem médicos que não, no jornal não está escrito a qualificação deles. Quer dizer, eles não se anunciam como cirurgiões plásticos, nem mesmo médicos estéticos. Simplesmente fulano de tal médico e fazendo procedimentos estéticos. Claro que se a pessoa tem uma boa habilidade, né, pode fazer muito bem feito, mas em iguais condições, quanto mais treinamento e mais estudo uma pessoa tem, melhor pode ser o resultado, né? Exatamente, né? Inclusive, eu gostaria até de tocar nesse assunto, já que nós estamos tendo essa conversa informal, sobre essa questão de muitos travestis, até porque eles procuram pessoas completamente inabilitadas, fazem esses procedimentos de preenchimento das nádegas, né? Aumento até dos seios, com determinados produtos que estão até banidos, né? Da cirurgia plástica normal, né? O que você teria a dizer desse tipo de gente? Digo assim, ó, eu fico com um pouco de pena, porque se a pessoa faz isso, eu acredito que ela sabe que um profissional habilitado e tem mais condições, mas muitas vezes eles querem, sentem necessidade e talvez não tenham o recurso suficiente, encontram alguém que vai fazer por menos, por muito menos, com material inadequado e sem conhecimento exatamente necessário para ser seguro. Mas, claro, aumenta o índice de complicações, a gente ouve falar de vez em quando de algum que morre, é noticiado no jornal. A sensação que eu tenho assim, ó, a pessoa, porque quando uma pessoa quer mudar, ela quer mesmo, né? Tu vê, a ponto de se submeter a uma situação de risco assim, eu vou ter que dizer a palavra, me dá pena. Estão mutilando o seu próprio corpo. Eu fico condoído de ver essa situação. Eu gostaria que todo mundo que quisesse tivesse recursos para fazer uma coisa segura, né? Nós voltaremos novamente aqui na sua clínica, nos próximos programas, e abordaremos outros procedimentos e técnicas que o senhor utiliza nas suas cirurgias plásticas. Restaurante Alitalia, rodízio de massas e carnes. Couvert com pães, caponata e maionese de galinha. Sopa de anholine, polenta frita e queijo à milanesa. Saladas. 6 tipos de massas, 6 tipos de carnes. Teleentrega em embalagens térmicas. Aberto de terças a sábados à noite e domingos ao meio-dia. Especializado em eventos como formaturas, aniversários e empresariais. Restaurante Alitalia, Avenida Júlio de Castilhos, número 27, em frente a Macro Madeiras. Teleentrega e reservas 3223-3271. Voltamos, pessoal, aqui da Clínica Bardini Bernini, aqui no centro de Caxias do Sul, onde nós estamos entrevistando a doutora Simone Bardini sobre a sua especialidade, odontologia. Doutora, nós vamos conversar novamente, vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tendo no último programa, que é a higiene bucal, né? E a senhora estava terminando o programa sobre a questão da pessoa durante o seu sono, né? Que diminui a questão da saliva e as bactérias fazem a festa, como a senhora falou nas suas palavras, né? Explica um pouquinho sobre isso mais, até porque é por isso que tem aquela questão do mau hálito à pessoa ao acordar? É isso mesmo, tem relação.
Como à noite não tem o movimento da língua, né, que é a limpeza natural, enquanto a pessoa conversa, acaba tendo um fluxo salivar mais intenso. Então à noite, né, com a boca fechada, ou às vezes até o respirador bucal, acaba ficando a boca mais seca. Então é um nicho para bactérias se proliferarem, né? Aí por isso exatamente que às vezes pela manhã, associado, é claro, à alimentação, né? Às vezes se a pessoa costuma ingerir alimentos muito condimentados, isso também vai contribuir para acordar com mau hálito. Mas o fluxo salivar reduzido também tem uma grande relação. Comidas como carne, por exemplo, né, que a pessoa talvez antes de dormir come carne ou participa de um churrasco, por exemplo, e não faz a higiene bucal necessária, causa grande quantidade de bactérias, né? Exatamente, os resíduos que acabam ficando entre os dentes fermentam e acabam se deteriorando, né? Havendo aquela proliferação de bactérias no local. Uma outra coisa que a gente ouve muito, né, que a pessoa diz, eu estou com mau hálito, mas não é dos meus dentes, vem do estômago, isso é verdade? Sim, o mau hálito é multifatorial, pode ser um problema de estômago, pode ser também da condição de higiene, pessoas que possuem cáries ativas, né, é bem natural nós sentirmos que possuem mau hálito. Pessoas com doenças periodontais, com inflamações na gengiva, né, também é bem visível, é bem notável o mau hálito. Mas assim, a questão do estômago, às vezes quando a pessoa ingere, né, determinados alimentos, acaba caindo, né, após a digestão, no estômago, então formam ácidos que depois voltam para o fluido salivar com odor desagradável. Muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as pessoas que têm dificuldades motoras, né? Como é que elas fazem a sua higiene bucal? O que a senhora me diz sobre isso? Sim, existem algumas doenças como Alzheimer, Parkinson, artrites, algumas síndromes também, que acabam dificultando a atividade motora para realizarem uma boa escovação. Então, esse tipo de paciente precisa utilizar escovas elétricas que favorecem a higienização. Os familiares também precisam fazer treinamentos para auxiliá-los e também o uso de enxaguantes intermitentes é bem aconselhável. E com certeza consultas regulares ao dentista, porque é no consultório que nós conseguimos realmente fazer uma profilaxia bem adequada, né, na remoção da placa. Em relação aos enxaguantes bucais, né, a senhora recomenda que seja usado em que situação? Às vezes as pessoas utilizam na noite, né, vou sair com a minha namorada e deixa aquele negócio lá, escova os dentes, que até um bom hálito, né, saudável, que vai encontrar, vai beijar e coisa e tal. Mas não é bem por aí, né, doutora? A pessoa tem que ter o hábito normal, né? Os enxaguantes eles devem ser usados com critério, né? Pessoas que possuem saúde gengival podem lançar mão de enxaguantes sem álcool, né, que tenham aquela proteção de 12 horas. Mas o ideal é consultar o dentista, pedir orientação, para não errar nesse sentido. E na sua opinião, qual é a frequência que nós devemos ir ao dentista? Olha, não é uma regra. Então, é comum nós ouvirmos que o retorno dos pacientes deve acontecer a cada 6 meses, mas não existe uma comprovação que confirme esse período,
né? Nós temos que avaliar o paciente, né, individualmente. Pacientes com doenças infecciosas na gengiva, às vezes tem que retornar ao consultório a cada 30, 45 dias. E pacientes saudáveis, em média, sim, 6 meses, 1 ano. Está ótimo. Esse é um tema que é bastante abrangente, né? Eu já ouvi falar, em determinado período do tempo, já que eu já tenho bastante idade, que a gente não deveria escovar a língua. Depois eu ouvi dizer que a gente tem que escovar a língua. Como é que é, doutora? Temos que escovar a língua? Sim, é muito importante escovar a língua porque a anatomia da língua é muito favorável para o desenvolvimento, né, de germes, bactérias. Então é fundamental a escovação da língua. Doutora, eu queria falar agora sobre os bebês, né? E gostaria de saber a sua opinião. A partir de que idade a gente deve fazer a higiene bucal dos bebês? Bom, Galvão, é muito importante que as mamães iniciem a higienização na boca dos bebês antes mesmo da erupção do primeiro dentinho. Interessante. Então não é escovar os dentes, é escovar a gengiva. Nós aconselhamos que as mães utilizem gaze, né, embebida em água filtrada e passem no rebordo, carinhosamente, né, na linguinha da criança, nas bochechas. Isso é um cuidado preventivo bem importante para que no futuro a criança não desenvolva uma doença muito séria, que é a cárie de mamadeira. A cárie de mamadeira afeta em média 60% dos bebês, das crianças após a erupção dos dentes até os 3 aninhos. Então, o que acontece? As mamães, mesmo aquelas que amamentam no peito e outras que utilizam a mamadeira, acabam às vezes se descuidando, né? E a criança mama e não há esse cuidado de higienização. E os resíduos do leite acabam fermentando, desenvolvendo manchinhas, muitas vezes imperceptíveis. E aí quando a mamãe vai se dar conta, já está todo destruído os dentinhos. É comum nós vermos aquelas crianças só com os toquinhos de dente, né? Isso foi em decorrência da cárie de mamadeira. Muito bacana, isso é muito importante, né, doutor? Tem que começar então desde bebezinha a sua higiene bucal. Depois então, que as crianças crescem, a gente começa com a ajuda de nossas mães, né, isso é importante dizer, né, realmente a aprender a escovar os dentes. São nossas mães ou são nas escolas também, né? Tem muita educação sobre isso também, né? Me lembro bem. E a senhora acha que a partir de que idade a criança tem que começar a escovar seus dentes sozinhas? Bom, a partir do momento que a criança já tem a coordenação motora. Geralmente, a partir dos 7 aninhos, a criança já consegue fazer uma boa higienização, mas é necessário que a mãe supervisione e também procure o dentista para que faça uma avaliação e defina se a criança pode realmente já fazer a higienização sozinha, porque assim é bem variável. Às vezes uma criança de 7 anos faz aquela higienização perfeita e uma de 10 ainda não consegue. Então por isso não existe uma regra nesse sentido, é necessário acompanhamento. E por que às vezes a gengiva sangra, doutora? As gengivas às vezes acabam sangrando porque às vezes o paciente não higieniza adequadamente, né? Acabam restando resíduos de alimentos que acabam inflamando e desencadeando o sangramento. Então é aconselhável fazer uma higiene bucal adequada, né? E se os sintomas persistirem, então procurar o dentista, porque pode estar desencadeando a chamada gengivite, né? A gengivite, se não for tratada, pode evoluir para uma periodontite. A periodontite é uma doença gravíssima que inflama e, se não tratada, pode até ocorrer a perda dentária.
Isso aí você está falando de um período de que, a partir de que idade pode acontecer isso, ou já numa idade mais avançada da pessoa? Não, existe a periodontite juvenil, adulta, e é uma doença assim que ela chega sem sintomas, né? Se o paciente se descuidar, quando começar a sintomatologia já está muito evoluída e aí não tem mais tratamento. Os dentes siso têm que ser necessariamente extraídos? Não, os dentes do siso, desde que tenha espaço para nascerem e que o paciente não apresente sintomas, eles podem permanecer na arcada dentária. Por outro lado, se os dentes estiverem impactados, se não tiver espaço para erupcionarem, aí sim, aí precisa ser extraído. Mas o ideal é fazer um raio-x complementar, a chamada panorâmica, onde aí o dentista poderá fazer o diagnóstico bem preciso da necessidade ou não da extração. Com o envelhecimento, podemos perder os dentes necessariamente ou não? Como é que é essa questão? Não, Galvão, o envelhecimento não provoca perda dentária. Não, a perda dentária na terceira idade, ela ocorre em decorrência de cáries, de infecções gengivais, de desgaste nos dentes, de mau posicionamentos. Porque há um tempo atrás as pessoas não tinham a informação que nós temos agora. Então, não tinham acesso a medidas preventivas, flúor, higienização, né? É isso que nós estamos falando agora, né? Exatamente. Eu tenho pacientes que me informam que conheceram a escova de dente com 10 anos de idade. Então, era outra realidade, as preocupações eram outras, né? Mas assim, Galvão, futuramente nós teremos idosos com dentes, né? Porque hoje em dia é uma preocupação e cada vez mais as pessoas estão se informando e levando a sério a questão da higienização. Muito bem, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Muito obrigado, doutora Simone, pelas dicas que deu a respeito da sua profissão, do seu trabalho. E nós voltaremos, pessoal, na próxima sexta-feira, aqui no seu canal 14 TV Caxias, às 20h30. Fique conosco, até lá!